Fala aí, criativos, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo: as diferenças entre mangá e história em quadrinhos. Vamos saber se realmente tem alguma diferença, quais são elas, o que torna essas duas mídias tão especiais pra gente, beleza? Então, vamos lá! Para começar, vamos falar sobre os nomes dessas mídias. No caso, as HQs são uma abreviação de história em quadrinho aqui no Brasil. Ela tem diversos nomes: banda desenhada em Portugal, comics nos Estados Unidos e países de língua inglesa, mas todas essas palavras elas se referem ao mesmo material, que são histórias que misturam imagens e textos em pequenos quadros. Seguindo essa lógica, o mangá nada mais significa do que história em quadrinho no japonês. De forma que, se eu pegar um gibi do Homem-Aranha e levar para o Japão, eles vão chamar de mangá também. Spider-Man! Mas nós conservamos essa palavra mangá, mesmo aqui no Brasil, para gerar essa diferença, exatamente porque o mangá de todos os quadrinhos dos diversos países onde são publicados, ele é o mais diferente, que mais se diferencia das suas versões ocidentais. A primeira diferença entre mangá e história em quadrinhos está na produção. Enquanto que na história em quadrinhos é comum vermos o envolvimento de 2, 3, até 4 pessoas, até mais pessoas envolvidas na produção de uma história em quadrinho. Um desenha, outro faz a arte final, uma outra pessoa faz os textos, escreve o roteiro, e tem uma outra que é responsável pela coloração. Já no mangá, normalmente, uma única pessoa é responsável por toda a criação e concepção e desenho do mangá, que é o autor. Por isso que, se você for pegar uma capa de mangá, além do título, você vai ver um único nome, normalmente, que é o nome do autor. É a pessoa que criou, imaginou, desenhou, arte finalizou. A editora só publica, imprime e publica. Ela é responsável pela distribuição. Enquanto que nas histórias em quadrinhos, a publicação ela normalmente acontece mensalmente ou quinzenalmente. No Japão, a parada é mais séria. Os mangás eles são publicados semanalmente. Então você imagina que isso para uma pessoa deve ser uma loucura. Então é comum que o mangaka ele tenha ajudantes. Ele pode fazer o esboço de uma página e depois mandar para um ou outro ajudante fazer a arte final e acrescentar detalhes que são menos importantes. Mas o responsável pelo rumo da história, pelo desenho dos personagens e toda a estética do mangá é o mangaka que decide. Mas no caso da história em quadrinho, é uma equipe criativa. Uma pessoa cria a história, o roteiro. O desenhista dá a sua interpretação daquele roteiro. O arte finalista, ele acrescenta detalhes que ele acha importantes. E o colorista, a pessoa responsável por colorir a HQ, vai, baseado nos desenhos, né, mas muito no conhecimento dele, ele é que vai decidir quais cores, iluminação, ele vai colocar naquela história. E aí depois está publicado. A segunda diferença entre mangá e história em quadrinhos é que a história em quadrinhos costuma ser colorida. Já o mangá, ele é feito todo em preto e branco, fazendo uso de rachura e retículas para dar tons e texturas nos seus desenhos, para não deixar tudo tão monótono e só com tracinhos em preto e branco. Isso é uma estratégia usada pelos mangakas para ganhar tempo na produção, já que eles têm que entregar uma revista por semana. Outra coisa muito interessante é o que? No mangá, as histórias de mangá elas seguem um ritmo, elas seguem uma ordem lógica, como num livro. Elas têm início, meio e fim, e acabou. Depois do fim, acabou. Por mais que você ame aquela história, dificilmente você vai ver uma nova publicação ou um spin-off. Pode acontecer, como aconteceu no caso de Boruto, que Naruto acabou e deram a ideia para o autor
fazer uma continuação da história da geração do Naruto. Ele mesmo não quis e deixou na mão de um dos seus ajudantes. Quem leu Boruto deve ter percebido uma leve diferença no traço. É porque não é o mesmo autor. A história, o roteiro ainda é de responsabilidade do Masashi Kishimoto. Mas os desenhos, ele passou a bola para um de seus melhores ajudantes, no caso. E aí temos uma nova publicação, que poderia ser considerado um spin-off ou uma continuação, mas isso é algo raro, se referindo a mangás. Já nas histórias em quadrinhos, a continuidade pode ser meio confusa, onde nós vemos heróis como Super-Homem e Batman combatendo o crime por mais de 60 anos. Esses personagens não têm um fim exato. Eles morrem, depois reaparecem, e depois acham um substituto, e depois reaparecem. A história deles sofre reboots e são refeitas várias e várias vezes, algo que, para os fãs, acaba sendo um pouco cansativo. Porque quando você vê a morte de um personagem importante na história, muitas vezes não é levado a sério, porque você sabe que uma hora ou outra, por conveniência da edição, ele pode ressurgir do nada. É tipo Loki morrendo e voltando também. Exato, Loki é o melhor exemplo disso. Come on. What did you expect? Isso traz um peso, até uma seriedade a mais pro mangá, porque quando o personagem morre, bom, ele continua morto. E por último, temos a linguagem visual, que no mangá é muito diferente do que nós encontramos nas histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, o traço, o desenho, ele tenta se aproximar ao máximo da realidade. Os olhos e expressões faciais são bem detalhados e coloridos, mas a quantidade de detalhes em excesso ela pode deixar os desenhos um pouco duros, menos dinâmicos. Já o desenho no mangá ele é um pouco diferente. Os detalhes eles são reduzidos ao máximo. Pontos específicos eles são valorizados em detrimento de outros. Por exemplo, olhos, boca, cabelos, elementos que evidenciam a expressão e a personalidade são mais valorizados, enquanto que outros detalhes do corpo que não expressam sentimentos ou ideias, eles são mais simplificados, fazendo o processo do desenho do mangá ser bem mais rápido e dinâmico. Isso também dá mais fluidez aos desenhos e personagens dos mangás, se comparado com os personagens de história em quadrinhos que costumam parecer mais duros e mais robóticos às vezes. Dentro da linguagem visual também temos a ordem de leitura, que é diferente para os dois. Nas histórias em quadrinhos segue a ordem ocidental, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Já para o mangá, a ordem de leitura é inversa. Começamos para onde seria o final aqui no Brasil, começando da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, é muito comum as pessoas pegarem um mangá aqui no Brasil e quando abrem ele pela capa, pelo que seria a nossa capa, ela já vem o final, já toma um spoiler. Então tome muito cuidado, porque muitos mangás que são trazidos aqui, publicados aqui no Brasil, eles mantêm a ordem oriental de leitura. Basicamente, as duas mídias elas conversam com o mesmo público, mas cada uma tem o seu charme. E é muito importante que você valorize essas diferenças, que tornam cada uma dessas mídias especiais. Então, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like e comenta aqui se vocês já leram alguma história em quadrinho ou mangá e qual dessas histórias mais marcou você. Beleza, pessoal? Fui!